Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abram as suas Bíblias em 2 Reis 14, no versículo de número 21. 2 Reis 14, 21. Amém? Todo o povo de Judá tomou Azarias, que era de 16 anos, e o constituíram rei em lugar de Amazias, seu pai. Foi ele que edificou Elade e reconstituiu a Judá, depois que Amazias descansou com seus pais. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te engrandecer e declarar que tu és Deus em nossas vidas. Meu Deus, não estamos aqui, meu Deus querido, nem em sabedoria de homens, nem em poder de persuasão humana, mas estamos aqui debaixo da tua direção e do teu Espírito, ó Pai, para que tu nos conduza e que a tua palavra seja verdadeiramente escudo e bloqueio para aqueles que nela confiam, e que a tua palavra seja luz para instruir os nossos passos em verdade. Meu Deus querido, a tua casa não é uma casa de shows, a tua casa não é um lugar, ó Pai, onde viemos buscar uma diversão, mas viemos buscar a tua presença e a tua instrução. Então instrui o seu povo e derrama sobre nós o teu conhecimento, porque não há nada em nós, ó Pai, que possa ser útil, mas do Senhor tudo é útil, ó Pai, aprazível. Tudo que vem de ti, meu Deus querido, é força e poder e instrução, para que nós possamos ter uma vida santa e abençoada. Que a tua graça, o teu poder e o teu Espírito caia sobre nós nesta hora. Espírito Santo, traz a direção, o entendimento, para que possamos, através dessa leitura, dessas palavras, ter a vida melhorada, independência do Senhor, que venhamos entender o que é depender, ó Pai, e existir totalmente, Deus, dependendo do teu poder. Derrama sobre nós o teu poder, Espírito Santo, e fala nos nossos corações nesta hora. Nós clamamos, ó Deus, em o nome de Jesus, pedimos, Espírito Santo, a tua direção e a tua virtude e o teu poder nesta hora, em o nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, podeis assentar em nome de Jesus. Quando se trata de reis, tanto reis que foram de Judá, quanto reis de Israel, ou reis quando ainda estes homens dominavam dentro de uma terra unificada, que era no caso de até Salomão, nós sempre temos ali histórias e diretrizes para as nossas vidas, porque alguns homens foram reis que serviram a Deus com integridade, do início ao final de sua carreira. Foram homens que foram íntegros, homens que foram totalmente dependentes de Deus. É óbvio que todos eles tiveram algum erro, mas são erros os quais nós colocamos como pecados de acidente de percurso. É um erro acidental, não alguma coisa que foi premeditada ou algo que eles fizeram voluntariamente, fizeram porque assim o desejaram. Mas nós aprendemos muito lendo o livro, ou Crônicas, ou Reis, porque aqui está a descrição de como cada um destes homens se portaram diante de Deus, e como foram as suas vitórias, como foram as suas derrotas, como eles tiveram diante de Deus um posicionamento de dependência de Deus, de agradecimento a Deus. E quando eu olho para os livros de Reis, ou Crônicas, que são ali as crônicas dos reis que passaram, ou os próprios primeiros segundo reis, que mostram ali atividades dos reis de Israel, nós tiramos muitos exemplos para a nossa vida, exemplos de conduta, exemplos de vitória, exemplos de derrota, exemplos aos quais nós precisamos olhar e ver quais foram as ações destes homens diante de Deus e quais foram os resultados de cada uma dessas ações. Os livros de reis mostram para nós exatamente o que cada um deles fizeram e quais foram então exatamente as suas posições diante de Deus, e por isso é muito bom ler. É óbvio que eu já devo ter falado deste rei, e é óbvio que
Nós vamos falar de novo dele, porque ele nos ensina uma lição extremamente importante, a qual tem sentido a necessidade de falar e mostrar para a igreja, porque nós, infelizmente, podemos ter começado a servir a Deus e buscado ao Senhor, talvez em uma idade tenra, como era dele, porque ele foi instituído rei pela morte de seu pai aos seus 16 anos. Então era alguém muito jovem, que dependia da direção e do poder e da orientação de Deus, dos profetas. Ele dependia totalmente de conselheiros, porque ele era até uma criança com 16 anos para assumir o reinado. Todavia este rei cresceu, porque todos nós, considerados servos de Deus, quando nós buscamos conselhos, quando nós buscamos a Bíblia, quando nós buscamos diretrizes e homens e conselhos sábios e andamos no caminho de Deus, o único resultado é bênçãos. Amém, irmãos? É bênçãos. Só que muitas pessoas, ao contrário disso, ao invés de buscarem as diretrizes de Deus, eles buscam as diretrizes dos seus corações. E aí, quando isto ocorre, nós esquecemos a Deus, e esquecendo a Deus, a derrota e o problema e as maldições se assenhoram de nós. Por isso, sempre que você ler a sua Bíblia, em Crônicas ou Reis, olha ali e você venha a visualizar ou se inserir naquele contexto. Se você fosse o rei Uzias, porque aqui ele tem um nome, tem duas conotações, porque seu pai chamava Azarias, e Uzias ou Azarias é o mesmo, você se inserir. Espera um pouco, Deus me deu algo que é fantástico. A Bíblia diz que faço parte de uma nação santa, de um povo exclusivo. Eu sou alguém realmente de Deus e eu posso me colocar no lugar de um príncipe, ou de um rei, ou de uma rainha, qual Deus inseriu em um contexto de liderança e de uma posição diferenciada. Então eu aceitei a Jesus e agora a minha vida tem responsabilidades diferentes. E tem também um caminho para se seguir, ou de bênção ou de maldição. E este rei aqui serviu ao Senhor e o buscou com muito afinco até um determinado momento. Mas a Bíblia nos mostra algo aqui ainda em 2 Reis 15, no versículo de número 5, que uma coisa acontece, é uma coisa muito, muito triste. Este mesmo rei que assume este reinado e que assume o trono de seu pai, e era um rei de Judá, ele tem um problema muito sério no capítulo 5, que não é descrito toda a história, mas diz o seguinte: o Senhor feriu o rei, e ficou o que, irmãos? Leproso. Até que dia? Até o dia de sua morte. Como um rei que foi agora instituído, alguém que assume um trono, alguém que era líder de uma nação, agora o Senhor o fere de lepra. Porque a lepra, como já dissemos aqui dezenas de vezes, ela era a doença reconhecida como a falta da graça de Deus, ou como o castigo de Deus, por aquilo que se fazia por impenitência, por aquilo que se fazia por maldade, por aquilo que se fazia contra Deus, por atos contrários a Deus. Automaticamente a lepra era como se fosse um juízo de Deus, e ali um mandado contrário a pessoas que faziam o que era contrário a Deus. Por que aconteceu? O que foi que aconteceu que Uzias então foi ferido de lepra? O que é que houve com este homem? Antes de falar isso, quero falar o tempo que ele vivia. Ele não era alguém inocente, ele era alguém que tinha nada mais, nada menos do que o próprio profeta Isaías ao seu redor e ao seu dispor. Ele tinha profetas e tinha sacerdotes e pessoas de Deus para orientá-lo. O grande problema de hoje é que nós temos ao nosso dispor homens de Deus, a palavra de Deus, nós temos conselheiros de Deus, orientações tão significativas em nossas vidas, e às vezes não buscamos essas diretrizes e acabamos por soberba, por orgulho, por nos achar, andando por caminhos aos quais Deus não se agrada, e as coisas vão mal porque não buscamos a direção. Então abra sua Bíblia em Isaías 6, no versículo de número 1, e você vai ver que o que nós vamos discorrer aqui, e o que aconteceu na vida deste homem, não é porque ele era inocente, ou porque ele não tinha condições de tirar um conselho, ou de andar em um caminho diferenciado, porque por inocência ou por ignorância. Não. Isaías 6, no versículo de número 1, você vai encontrar o nome de Uzias atrelado ao próprio livro do profeta Isaías, que diz o que? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, eles eram contemporâneos.
um rei que tinha acesso ao profeta Isaías. Porque este rei foi ferido de lepra? Ele foi ferido de lepra porque alguma coisa ele fez a qual ele não deveria. O rei Uzias andou por um caminho a qual Deus não se agradou, tudo em virtude de achismos, tudo em virtude de afastamento de Deus, tudo em virtude de querer andar um caminho próprio, tudo em virtude de querer ser e querer achar por soberba ou prepotência que por ter sido grande ele poderia então ser mais do que a palavra de Deus. Volte para 2 Crônicas 26, no versículo de número 1, e você vai ver qual foi o crescimento, depois que ele então com seus 16 anos assume o trono. É óbvio que ele serviu ao Senhor, e essa forma dele ter servido ao Senhor, Deus o engrandeceu, e essa é a regra, quando nós servimos a Deus e andamos em seus caminhos, ele nos engrandece. 2 Crônicas 26, no versículo de número 1, 2 Crônicas 26, no verso de número 1, então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fizeram o quê? Rei no lugar de seu pai Amazias. Ele edificou a Elote e restituiu a Judá, depois que Amazias descansou com os seus pais, ou seja, que o pai morreu. No versículo de número 4, nós vemos, fez o que era o que, irmãos? Reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Então, inicialmente, o rei Uzias foi alguém que andou e dirigiu a sua vida conforme os olhos do Senhor se agradava. Inicialmente, no seu reino, ou como posso colocar, fazendo uma analogia, quando nós começamos a nossa vida com Deus, nós temos o desejo em nosso coração e lutamos para andar e fazer o que é reto aos olhos do Senhor, amém? Nós nos esforçamos mais, nós lutamos mais, nós olhamos o pecado de uma maneira, diferente. Deus me livre, sangue de Jesus tem poder, está amarrado em nome de Jesus, que não sei o quê, e estamos naquele primeiro amor, naquela, euforia de fazer aquilo que Deus quer, e de agradá-lo, e de fazer com que Deus tenha prazer nas minhas atitudes, e esse Uzias tinha este mesmo prazer. Então, quando nós temos esse prazer, e buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, então Deus se agrada de nossas ações, e Deus começa a abrir as portas para nós, e Deus começa a abençoar os nossos caminhos, e Deus começa a tirar todo inimigo, vencer as barreiras, as muralhas. Deus começa então a dar para nós direções, e começa a nos dar ideias, e começa a prosperar o nosso caminho, porque andamos conforme Ele deseja. Ele nos faz crescer quando andamos conforme a sua vontade, amém? Crescemos, e este rei, exatamente como alguns que no início da sua carreira querem fazer o que é reto aos olhos do Senhor, que desejam, que lutam por fazer o que Deus quer. No versículo 5 diz: buscou Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então, enquanto ele buscava a Deus, enquanto Deus era o seu refúgio, enquanto Deus era a sua fortaleza, enquanto ele ia para a madrugada orar, enquanto ele lia a palavra, enquanto ele ia servir a Deus, enquanto ele sacrificava ao Senhor, enquanto Deus era o seu Senhor, ele reconhecia o senhorio do Senhor Deus em sua vida, ele prosperava. Veja que interessante, isso é para nós. Então, enquanto nós buscamos a Deus, enquanto a instrução, porque ali havia homens de Deus que tinham visão espirituais, que tinham entendimento, e diziam: olha, ande por aqui, rei, não faça isso, o que você deve fazer é isso, o que você deve mudar é isso, o que você deve abominar é isso, faça assim, assim. Enquanto ele buscou o conselho de homens de Deus, e andou conforme Deus quis, Deus prosperou o seu caminho, amém? Olha que fantástico. Muito dinheiro, não é só dinheiro. E nós sempre batemos nesta tecla: prosperidade não é apenas dinheiro. A prosperidade é ter paz na família, a prosperidade é ter um coração bem equilibrado, emocional equilibrado, espiritualidade equilibrada, uma família abençoada, pessoas que vão crescendo e mesmo que em meias dificuldades estão equilibrados, porque Deus é o seu refúgio. Este homem é próspero.
E essa mulher é próspera, esse rei era próspero. Deus deu a ele tantas coisas. Versículo de número 13. Debaixo das suas ordens havia um exército de guerreiros de 307.500 homens que faziam guerra com grande poder para ajudarem o rei contra os inimigos. Então ele era alguém que prosperava, um exército próspero. Deus deu a ele um entendimento sobrenatural. Sabe qual era o entendimento? Este homem, estava lendo o estudo sobre ele. Diz o estudo que nas escritas dos babilônicos existia, porque eles iam escrevendo na parede, aqueles escritos e coisa e tal, tabuletas e tarará, as catapultas que se conhecem da Idade Média. Quem desenhou, segundo historiadores, foi Uzias. Foi ele quem teve a ideia de fazer algo que lançava objetos pesados. Então Deus deu para ele uma genialidade, uma capacidade dele produzir coisas fantásticas. No versículo 14 diz: preparou-lhe Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Fez em Jerusalém máquinas, o que, irmãos? Inventadas por peritos ou invenções. Quando nós estamos de bem com Deus, irmãos, não importa a nossa capacidade intelectual, de conhecimento e de entendimento, não importa, Deus simplesmente enche a nossa mente e a nossa, nossa imaginação e a nossa capacidade intelectual, ela é insuflada, ela jorra entendimento, porque é Deus quem coloca. É Deus quem traz, é Deus quem faz, e a pessoa vai tendo ideias e vislumbres e entendimento fantástico, e a hora que ela percebe algo deu certo, ela diz: meu Deus, nem compreendo como isso deu certo. Deu certo porque você faz o que é reto aos olhos do Senhor, porque Deus se agrada do que você está andando e como está andando. Todavia Deus não quer que nós andemos em um caminho inicial e lá no meio do caminho nós venhamos a desistir ou virar as costas, porque aí haverá problemas para as nossas vidas. E infelizmente Uzias teve em meio deste caminho este sentimento, um mau e um terrível sentimento de autossuficiência. Fala para o teu irmão: autossuficiência destrói. Sabe o que é isso, irmãos? É depender de Deus até quando nós nos sentimos pequenos. A autossuficiência é algo que nos faz depender de Deus até quando nós ainda estamos pequenos. Porque algumas pessoas começam a crescer no fator, seja na capacidade intelectual, porque ela fez uma faculdade, foi para um lugar lá e passou no vestibular e se formou, então ela pega o seu diploma e o vulgo canudo, e a partir daí então ela começa a se achar, porque ela tem um canudinho. Essa é a autossuficiência. Alguém começou a trabalhar e começou a prosperar financeiramente, ela ganhou um pouco dinheiro a mais e agora ela tem um cascalinho no banco, então ela se sente autossuficiente, e esta autossuficiência a faz achar que Deus então já não tem mais tanta necessidade de se buscar, de orar, de buscar o entendimento, direções, opiniões. Não, então a pessoa começa a se afastar de Deus. Daqui a pouco ela consegue tirar um cartão de débito ou de crédito, sei lá, porque hoje está a coisa mais simples no mundo, né? Sem você pedir, já chega lá em seu correio, e as coisas que as pessoas querem que vocês gastem, nós gastemos dinheiro, e a pessoa tem aquele cartãozinho e diz: olha, eu posso comprar agora em 12 pagamentos sem juros, e se acha. E Uzias começou assim: agora eu tenho um escritório, agora eu tenho uma empresa, agora eu tenho um bom salário, agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo, e isso pode nos trazer o mal que é o mal da autossuficiência. E este rei começou a sofrer deste mal, porque ele inventou essas coisas e era forte, próspero. A Bíblia continua descrevendo porque essas armas foram feitas para tirar flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até quanto, irmãos? Muito longe, pois foi maravilhosamente o quê? Ajudado, até que o quê, irmãos? Que se tornou grande ou poderoso. Irmãos, aí é o grande problema, aí é onde está, é aí onde que mora o perigo.
É aí porque Deus começa a trabalhar na nossa vida à medida que nós começamos a nos entregar e depender e orar e buscar. Deus começa a abrir as portas, os caminhos. Deus começa a dar para nós direções, ideias as quais o homem natural não pode ter, porque são coisas que vêm de Deus, são portas que Deus abre e Ele começa a fazer para nós coisas que nós não entendemos, e daqui a pouco você está em uma posição que era até absurdo você poder estar, e aí a pessoa chega em uma posição, a fama voa, diz: olha, aquele cara era arrebentado, aquele cara andava só errado, aquele cara era mau, aquela mulher não sei o que, aquele homem não sei o que, aquele jovem, Deus, olha como o cara está, e todo mundo começa a falar, porque a posição que se encontra agora é uma posição de honra, amém? Deus nos honra. Deus, quando nós andamos e fazemos o que é reto aos seus olhos, Deus nos honra. Você pode ter certeza disso, não importa o teu passado, a tua inabilidade, a tua incapacidade. Se você anda na direção de Deus, conforme Ele quer, Deus te honrará. Sua fama correrá, não interessa se é no bairro, não interessa se é na família, ou na cidade, ou no estado, ou no Brasil, ou no mundo. Deus fará que você seja honrado. E aí nós precisamos tomar alguns cuidados, bastante cuidado, porque neste momento de honra, toda honra e toda glória seja a Deus, não a nós. É fantástica a visão de João Batista, porque quando João Batista era um menino, era um homem, a Bíblia, o próprio Jesus diz que ninguém foi igual a João Batista. Ele tinha os seus discípulos e ele tinha as suas diretrizes, e era um homem fantástico e tremendo. João Batista, qual milagre João Batista fez? Me respondam. Vou facilitar, nenhum. Nenhum. Mas ele era chamado por Jesus Cristo, primo dele, um dos maiores homens que viveram. Mas a grande característica de João Batista era a sua humildade, a sua dependência. Era reconhecer que Deus era sempre maior em sua vida. E quando Jesus Cristo se manifesta, João Batista tinha os seus discípulos, que andavam com ele. Aí de repente Jesus Cristo se manifesta, e aí os discípulos de João Batista começam a se mandar para Jesus Cristo, e a turma vem e diz: ei, você está perdendo teus discípulos, cara? Está todo mundo indo para Jesus. Sabe o que ele responde? Me importa que eu diminua, que ele cresça. Então ele entendia a visão de que quem tem que crescer e aparecer em nossas vidas e tudo que nós fazemos é Deus. E quando esta visão acontece em nossas vidas, as coisas ficam fantásticas e tremendas e bem ajustadas. Mas existem pessoas que começam a ter a prosperidade e a direção de Deus, eles querem mais aparecer e que Jesus desapareça. Esse é um grande problema. E este rei, no versículo de número 16, a Bíblia diz o seguinte: mas havendo-se fortificado, o que diz a tua palavra aí? Exaltou-se o coração até se corromper. Quando ele era jovem, e quando ele era me perdoa a palavra, um mané, que não sabia nada, e que seu reino era fraco, e que não havia sabedoria e entendimento de Deus, a prosperidade, a sua fama era nada, e os vizinhos e os inimigos de Israel diziam: rapaz, agora é bom entrar lá em Jerusalém, lá em Judá, e vamos arrebentar tudo, porque quem está rei lá é apenas um pirralho, filho lá do rei, ele tem 16 anos, vamos entrar e arrebentar. E toda vez que o povo fazia investida, Deus guardava, e ele temia, ele buscava Deus: Deus me guarda. Mas quando ele cresceu e Deus deu todo o entendimento, toda a ciência, toda a prosperidade, toda a fortaleza, porque diz que ele se fortificou demais, e ele foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou poderoso. Mas a hora que ele se torna poderoso, ele começa a se achar. Fala para o seu irmão: não se acha. Fala para ele: cuidado com a lepra. Misericórdia. Porque nós começamos a ter uma vida diferente, depois do ponto a qual Deus trabalha em nossas vidas, depois do ponto que Deus nos limpa, que Deus trabalha, que Deus faz toda uma transformação em nós. Então aí nós começamos a achar que é nós que podemos, que foi minha sabedoria, que foi o meu braço e que eu posso me manter em pé sem ele. E é justamente o que Uzias achou. Ele se achou tão que ele começou a exaltar o seu coração e ele se corrompeu, porque este é o final daqueles que começam a deixar Deus de lado.
Deus prospera, Deus abre as portas, Deus cura, Deus faz maravilhas, e a pessoa automaticamente começa a se exaltar e achar que tudo que ela tem, tudo que ela é fruto da sua capacidade. E esse é o grande problema. Porque ele se exaltou e achou que ele era forte, porque ele tinha 307 mil homens, porque ele tinha armas maravilhosas e magníficas, e a sua fama era grande, e o seu poder era grande. Nós trazemos para os dias de hoje, nós vemos pessoas que abandonaram a Deus, e que porque hoje estão, talvez com a sua vida equilibrada, e porque estão curadas, ou porque estão prósperas, e porque tem alguma coisa em suas mãos, se esquece que tudo que eles têm, foi o Deus que colocou em suas mãos. Se esquecem disso. E Uzias se esqueceu deste pequeno detalhe. Uzias, ele foi alguém que o seu coração foi ensoberbecido e corrompido, porque este é o final daqueles que param de confiar em Deus. O seu coração se corrompe, são corrompidos pelo ganho, pela satisfação, ou pelo prazer, ou pela conquista, e acham que o que tem é porque eles conquistaram. E Uzias infelizmente fez isso. E quando o coração dele é corrompido, diz na sequência, foi infiel ao Senhor seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Sabe o que ele fez? Nada mais, nada menos do que um gravíssimo sacrilégio. Gravíssimo sacrilégio. Entrar no altar e queimar incenso, isso era simplesmente uma obra dos levitas, uma obra de um povo, não a nação, mas o povo separado, de uma tribo separada, que ia queimar incenso ao Senhor. E ele estava tão exaltado, e tão soberbo, e tão autoconfiante, tão autoexaltado, que ele falou, quer saber, eu estou com vontade de queimar incenso lá no incensário, eu vou lá. E ele pega o incenso e entra dentro do templo para queimar incenso. Ele fez algo absurdo. Pessoas que começam a ter essas características, eles querem tomar lugar a qual não lhe pertence, querem fazer o que não lhe é lícito, querem andar por caminhos que não são para que eles andem, querem mandar no que não se manda, querem fazer o que não é para fazer, e isso trará problemas, muitos problemas. Então a Bíblia diz no versículo seguinte, que no versículo de número 17, porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens corajosos, porque irmãos, homens corajosos, porque o sacerdote entrou e com ele 80, porque este rei tinha o poder de erguer o dedo e moveu o seu exército 307 mil e matar todo mundo. E eles entraram lá, o rei entrou, ele entrou atrás e falou, o que você está fazendo? Você é louco, você não pode fazer isso. No versículo seguinte diz, resistiram ao rei Uzias, verso 18, e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, pois foste infiel, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias, que tinha o incensário na mão para queimar o incenso, o que ele fez? Se indignou. Indignando-se contra os sacerdotes, o que aconteceu? A lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do Senhor. Ele virou e foi querer pôr a cara com aquilo que Deus havia instituído. A pessoa que perde a direção de Deus, ele vai contra o que é palavra de Deus. Ele começa a ter os seus próprios caminhos e as suas próprias vontades, e as verdades dele não são as verdades de Deus. Isso aqui era desde o tempo de Moisés, e quando foi homologado que os sacerdotes seriam da tribo de Arão, ou que seriam da tribo de Levi, na verdade, todos os levitas, que fariam este trabalho. Isso era algo que era de muito tempo atrás, então para ele essa verdade de Deus se tornou nada. E quando nós começamos a crescer e esquecer as coisas de Deus, então nós começamos a deixar a palavra de Deus de lado e começamos a andar pelos nossos próprios caminhos, porque o nosso coração se corrompe. Isso é muito sério, porque quando ele afrontou a palavra e afrontou os sacerdotes, automaticamente Deus pega e faz com que a lepra lhe saia à testa. E quando essa lepra lhe sai à testa, então os sacerdotes olharam aquilo, porque ficou esbranquiçada a sua testa, e ele estava afrontando, e os sacerdotes olham bem para ele. E no versículo de número 20, o sumo sacerdote Azarias olhou para ele,
como também todos os sacerdotes, e viram que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Então, veja o que aconteceu com este homem, porque não permaneceu no caminho de Deus, e porque se achou, e porque não quis deixar Deus trabalhar e dirigir a sua vida até o final dos seus dias. A Bíblia fala que ele teve que ser separado em uma casa longe do palácio e longe de todos, e o seu filho assumiu o reinado, porque ele foi execrado do meio. Então nós temos que tomar cuidado e olhar para essas histórias que são verdadeiras e ver se nós não estamos de alguma maneira sendo igual a estes reis que ouviram, mas na verdade não viveram aquilo que Deus queria. Como começou a nossa vida com Deus, será que hoje ela permanece igual? Ou será que eu estou autossuficiente a ponto de dizer, não precisa, para que fazer isso, para que abrir mão disso, está tudo certo para mim, Deus, olha, agora eu estou numa posição confortável. Nunca se esqueça, a posição que você está, é Deus que proveu para você. O que você tem e tudo que nós temos e tudo que nós somos são obras das suas mãos. Por isso nós devemos viver em gratidão a este Deus e jamais permitir que os nossos corações sejam soberbos, mas nós devemos viver na humilhação e na direção de nosso Deus, para que Ele nos exalte e que todos os nossos atos sejam bons diante dos olhos do Senhor. Amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus, e nós vamos orar, para que nós não venhamos ser corrompidos, mas que todavia a nossa vida venha a ser como a vida dele foi no início, uma vida que andava segundo o coração de Deus, um homem que andava segundo a vontade de Deus, um homem que foi fortificado e cresceu de sobremaneira, mas que todavia, infelizmente, no meio deste tempo, ele se entregou à vaidade de seu coração e foi fazer aquilo que Deus não aprovava. Deus tem essas coisas, Deus está com seus olhos sobre você e sobre a sua casa, Deus está com seus olhos sobre os seus caminhos e quer lhe abençoar e mudar a sua vida, mas é necessário que você seja dependente dele, que você, como Uzias, com 16 anos, que não sabia nada, busque apenas os conselhos de Deus, porque se você estiver sentindo segurança no seu braço, na sua capacidade intelectual, no seu dinheiro, isso é muito perigoso. A lepra é apenas um tipo e um símbolo, mas algumas coisas podem acontecer muito ruins em nossa vida, muito ruins, por nos afastar de Deus. Que o teu coração e a sua vida seja cativo aos conselhos e direções de Deus, a toda a sua boa palavra, a toda a sua orientação. O Espírito de Deus e a sua palavra seja o guia da sua vida, e que nunca, em tempo algum, você abra mão disso, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Oh meu Deus, nós te adoramos, ó Pai, e te adoramos porque quando andamos conforme tu desejas, ainda que com falhas, mas em nosso coração o desejo de fazer o que é agradável aos teus olhos, tu também dispensa sobre nós, como dispensou sobre Uzias, a tua graça e o teu poder. Conduz as nossas vidas e nos prospera, e nos dá um entendimento sobrenatural, e nos dá o conhecimento, ó Pai, a qual nós mesmos nem mesmo sabíamos ou sonhávamos em que e como fazer. Tu faz com que tudo se encaixe, tu faz com que tudo se engrene, faz com que tudo ande, tu nos dá vitória, tu nos dá habilidade, ó Pai, para fazer ferramentas, instrumentos, tu nos dá capacidade, ó Deus querido, de vencer, tu nos dá capacidade, meu Deus querido, de ser mais do que os demais, não para a soberba do homem, mas porque a tua glória se manifesta em nós. Tu faz, ó Deus, como a tua palavra diz, nos ajuda maravilhosamente para que possamos vencer, e que a glória do Senhor vai se manifestar em nós e o teu nome seja exaltado. Todavia, Pai, arranca de nós toda soberba, arranca de nós toda prepotência, arranca de nós, ó Pai Santo, tudo aquilo que quer mostrar que nós temos capacidade ou possibilidade de ser sem a tua presença. Nós não queremos, ó meu Deus, de maneira alguma andar sem o Senhor.
que a tua direção, ó Deus, seja realidade em nossas vidas, que a tua direção seja para nós manancial, que a tua direção seja para nós tudo em nós, a nossa meta, que a tua direção, meu Deus, seja a nossa causa, e nós venhamos viver segundo aquilo que tu desejas, que nós venhamos andar e pensar e existir, tudo segundo a tua vontade, e assim, meu Deus, venhamos para a glória do seu nome, exaltar o Senhor em todo o tempo, para que no teu nome, ó Pai, a nossa vida seja uma lâmpada, para que a nossa vida seja um espelho, para que a nossa vida seja, como Paulo disse, uma carta aberta, para que muitos leiam a nossa vida e vejam a mensagem da cruz, e que teu amor está sobre nós, nos guardando, nos mudando, nos moldando, em o nome de Jesus, meu Pai. Nós queremos ser dependentes do Senhor em todo o tempo. Se aqui esta noite existem aqueles que, Pai, vivem uma frieza espiritual, vivem no sentimento, ó Deus, de Pai querido, de entendimento pessoal, ou de, meu Deus querido, direção humana, que venha cair por terra, e que eles todos venham ser dirigidos pelo teu Espírito, que venhamos ser levados pela tua palavra. Assim a vitória virá sobre nós, e a tua presença permanecerá em nossas vidas. Cobre-nos com teu precioso sangue, Pai. Em gratidão aqui estamos e te louvamos, porque tu és fiel e a tua fidelidade dura para sempre. Que realmente Cristo cresça e que nós venhamos desaparecer, que em tudo que fizermos, Pai, o teu nome seja exaltado em primeiro lugar. Jesus, tu és o nosso tudo, o nosso Deus, a nossa vida. Tu és, ó Pai querido, a nossa causa e a nossa vida. Por isso nós te adoramos e declaramos dependência absoluta, completa na tua direção, em o nome de Jesus. E todos digam amém e aplaudam o Senhor Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia. Dependemos dele, andamos e vivemos por ele. Aleluia.